2 de junho de 1994. Há vários oficiais a bordo. Um helicóptero Chinook cai. Todos a bordo estão mortos. Inclusive os especialistas em antiterrorismo mais importantes da Irlanda do Norte e uma das mais experientes equipes da Real Força Aérea Britânica. O tenente Jonathan Tupper era um membro extremamente qualificado, leal e dedicado da Real Força Aérea. Quando o comunicado foi publicado, a tragédia se transformou em choque e indignação. Não sei como podem acusar as pessoas de serem negligentes sem ter provas disso. Uma avalanche de controvérsias surge sobre o que realmente aconteceu naquela encosta árida da montanha. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos, pouco antes do desastre. Segundos fatais. Tragédia em tempos de paz. Irlanda do Norte, Belfast, 31 de maio de 1994. O exército britânico está em alerta máximo por causa da campanha terrorista do IRA. 7h30. Fontes do governo irlandês acreditam que medidas provisórias talvez não consigam deter a violência durante a vigência deste governo. Na base militar da RAF em Aldergrove, o tenente Jonathan Tupper chega para trabalhar. Bom dia, senhor. Bom dia. Acredita-se que os radicais do IRA estejam aguardando uma declaração do governo britânico sobre a intenção de se retirarem da Irlanda do Norte. Tupper é piloto de helicóptero das Forças Especiais. Uma nova categoria de Chinooks gigantes, o HC-2, acaba de chegar para ser usado na província problemática. A identidade do grupo responsável pela implantação de um carro-bomba na província de Fermanagh ontem continua um mistério. Porém, a polícia local acredita que a bomba que explodiu na frente de uma de suas delegacias tem características do IRA. Depois de 14 anos de serviços na RAF, o Chinook passou por uma reforma total. Sistemas de controle computadorizado faz com que o manejo do Chinook seja muito mais simples para os pilotos. Alguns meses se passaram desde seu treinamento para a nova aeronave e Tupper está ansioso para se familiarizar novamente com ela. Como é que ele está? Ele está bom, senhor. Toda a documentação está preenchida. Maravilha. Obrigado. Tudo bem, senhor. Tupper recebeu ordens para voar o novo Chinook depois de amanhã. Mas com o alto nível de atividades terroristas, sua missão permanece em segredo. Alô, pai? Oi, é o John. Tudo bem? Naquele dia, mais tarde, Tupper fala de suas preocupações em relação ao novo helicóptero em uma ligação para seu pai. Eu acho que existem alguns problemas inevitáveis. Algumas coisas que não se encaixam, mas vamos ver. Eu até perguntei se não podíamos usar um dos Chinooks antigos. Eles disseram não. Então, sem chance. 2 de junho de 1994, 9h45. Aqui, Foxtrot 4, Juliette 40. Estamos liberados para subir e taxiar até o ponto de partida? Foxtrot 4, Juliette 40, liberado para ponto de partida. Liberado acima e atrás? Liberado para subir. Tupper parte em seu novo Chinook para a primeira missão do dia. O tenente Richard Cook está pilotando o Zulu Delta 576. Uma série de ataques do IRA a soldados britânicos torna o transporte viário perigoso. A equipe de Tupper está transportando tropas entre as bases na Irlanda do Norte. Com certeza tem menos vibração do que os antigos. A comunicação entre os navegadores está aqui. Não é igual a ler um mapa. e 20. Depois de uma série de pequenos voos, o Chinook volta à base Aldergrove da RAF.
Qual o problema? Tapper está preocupado. Tem uma leitura contraditória no computador e os controles estão tremendo. Vamos trabalhar nele agora, senhor. Tudo bem, obrigado. Não por isso, senhor. Aeronave em movimento, acesso proibido. A próxima missão de Tapper envolve um nível de segurança ainda maior. Sua equipe deve levar 25 dos melhores especialistas em antiterrorismo da Irlanda do Norte para uma conferência no norte da Escócia. 16 horas. Este é o plano. Antes do voo, Cook e Tapper fazem uma reunião rápida com os outros 2 membros da equipe. Na maior parte, o clima está a nosso favor, mas há 30% de chance de visibilidade ruim no promontório. Estamos voando em condições VFR. VFR, ou Regras de Voo Visual em português, permitem que a equipe voe em um nível mais baixo usando olhos e não instrumentos. Nosso primeiro ponto de passagem é o farol aqui no promontório. Depois seguimos para o norte, acompanhando a costa pelo lado oeste. É uma rota que Tapper e Cook já tinham voado antes. 17 horas. Senhor. Com a ameaça de um ataque terrorista, os passageiros precisam identificar suas bagagens. Entre os especialistas em inteligência no voo está o subchefe da polícia, Brian Fitzsimmons. Ele é famoso por ter planejado uma sequência de sucessos contra o IRA. A lista de passageiros é tão delicada que ela é destruída antes da partida. E enquanto isso, a equipe de terra termina sua checagem pré-voo. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40. Temos autorização para subir e taxiar até o ponto de partida. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40. Temos autorização para subir e partir para o Fort George? Foxtrot 4, Juliette 40, liberado. Liberado acima e atrás? Liberado para subir. Às 17h42. O tempo de viagem até a base aérea de Fort George é de aproximadamente 2 horas. Você ainda joga bola, Tony? Quem me dera, tenho passado mais tempo na casa-mata que na grama do campo. Norte e Nordeste. O Chinook segue voando em baixa altitude através das colinas Antrim. Durante o voo, a tripulação faz contatos de rotina por rádio com a base militar Kinloss, da RAF na Escócia. Aproximação da base Aldergrove. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40, percorrendo a costa e mudando para frequência em nível inferior. Foxtrot 4, Juliette 40, repita. Aproximação da base Aldergrove. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40, percorrendo a costa e mudando para frequência em nível inferior. Foxtrot 4, Juliette 40, entendido. 17h50. O Zulu Delta 576 sobrevoa o Canal do Norte, o estreito que separa a Irlanda do Norte da Escócia. Agora eles estão a 78 quilômetros de seu primeiro ponto de passagem, o farol no promontório de Kintyre, que é a ponta rochosa que se destaca na península de Kintyre. Você já foi lá? Forças Armadas Escocesas, boa tarde. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40. O Chinook chega ao espaço aéreo escocês. Às 17h55. Velejando ali perto, Mark Holbrook ouve o barulho de um helicóptero grande voando baixo. Eu senti o vento vindo do rotor.
Ele estava bem perto, estava abaixo do nível das nuvens mais altas. Eu só observei a aeronave por alguns segundos. Eu não tinha motivos para ficar olhando para ele. Holbrook é a última pessoa a ver o helicóptero voando. Algum problema? Vamos para 15 graus. 15 graus, entendido. 17h58. Sobe! 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 Segure firme! Base da RAF Kinloss, perto de Inverness, no norte da Escócia. Tudo liberado, pronto para subir. A equipe de resgate em montanha de Dave Walley recebe um chamado de emergência. Disseram que era um helicóptero militar, daqueles bem grandes, um Chinook, e que ele tinha caído e os alarmes estavam disparados. É uma viagem de 60 minutos até lá. Tem 29 vidas lá em cima. Entendido. Precisam de nós agora. Pousar perto do local do acidente é impossível. A neblina estava muito baixa. Só conseguíamos ver o mar e um pouco do farol. Vai estar uma bagunça enorme lá. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir pousar no local. A única opção segura é o L ponto do farol. Havia um pouco de vento. Estava muito pesado. Tinha a neblina vinda do mar. A visibilidade era muito ruim. A gente sabia que a aeronave não tinha só caído, tinha pegado fogo também. Carregando apenas equipamentos de primeiros socorros, a equipe de resgate segue para o local do acidente a 300 metros do promontório. Levamos 20 minutos para chegar e conforme nos aproximávamos, víamos cada vez mais destroços. Por aqui. Ali. Havia focos de incêndio enormes, muita fumaça, chamas, coisas explodindo em pedaços, porque a aeronave tinha caído apenas há 1 hora. Parecia o inferno de Dante. Mesmo depois de 1 hora, o incêndio era grande. Nós torcíamos que com 29 pessoas a bordo de uma grande aeronave, um helicóptero grande, houvesse alguns sobreviventes. Nenhum. Mas quando localizamos as primeiras vítimas, tivemos certeza de que ninguém tinha sobrevivido. Bateram na montanha em grande velocidade. 29 pessoas estão desaparecidas depois que um helicóptero caiu no oeste da Escócia. Ele bateu em uma montanha em meio a uma neblina muito pesada. Uma testemunha ocular contou que ouviu uma forte explosão e viu uma bola de fogo. Todas as 29 pessoas a bordo morreram, incluindo a elite da segurança britânica e uma das tripulações de helicóptero mais experientes da Força Aérea Real, incluindo os pilotos Tenente Rick Cook e Tenente Jonathan Tupper. Poucas horas depois do desastre, uma zona de interdição com 11 quilômetros é estabelecida ao redor do local do acidente. Enquanto os serviços de segurança vasculham o local em busca de pertences pessoais dos passageiros, a RAF organiza um comitê de investigação para descobrir por que um voo aparentemente de rotina terminou em uma das maiores tragédias do serviço em tempos de paz. Tony Cable era o chefe do Comitê de Investigações da AAIB, a entidade civil responsável pela investigação inicial do acidente. O Zulu Delta 576, como o restante da frota de Chinooks da RAF, não tinha uma caixa preta instalada.
Então, Cable não tem como saber o que aconteceu na cabine de comando momentos antes do acidente. Infelizmente, não houve sobrevivente que pudesse nos dar um relato sobre o que aconteceu. Havia testemunhas que ouviram coisas, mas nenhuma testemunha ocular que tivesse visto o acidente. Não havia registros de radar. E não havia gravações de mensagens de rádio próximas ao momento do acidente. Assim, havia muito poucas provas para trabalharmos, sem contar o que veio do local do acidente e a análise dos destroços. Agora, revendo os eventos daquele dia e aprofundando a investigação, podemos reexaminar a tragédia para descobrir o que pode ter provocado o acidente. Tony Cable caminha pelo local do acidente 24 horas depois, tentando entender os últimos movimentos do helicóptero. Destroços queimados estão espalhados por uma área de quase 2 quilômetros quadrados. Neste caso, eu imagino que cerca de 80% da aeronave tinha sido afetada pelo incêndio em terra e cerca de 20% tinha sido destruída. Os olhos experientes de Cable descobrem as primeiras pistas importantes. Havia marcas muito fracas no ponto de impacto inicial, que poderíamos combinar com o equipamento de pouso dianteiro do Chinook. O helicóptero primeiro bateu na face do afloramento rochoso do promontório a 247 metros de altura. Ele sofreu um choque claro no afloramento rochoso, o que não causou um grande dano e continuou voando por mais uns 200 metros, antes que a parte principal da aeronave sofresse um impacto forte mais acima e se partisse em 2 ou 3 partes. A ausência de marcas das pás da hélice do rotor ao redor do ponto de impacto dá a Cable uma interpretação da posição do Chinook naquele momento. O ângulo da trajetória de voo estava na ordem de 20 graus acima da horizontal. Então, era uma trajetória ascendente. A posição da aeronave era com o bico para cima, cerca de 30 graus, e a aeronave bateu na ordem de 10 graus para a esquerda. Estes detalhes dão uma ideia dos últimos momentos do Chinook. Mas eles não oferecem uma explicação para a razão do acidente. Com tantos especialistas antiterrorismo a bordo, os investigadores do acidente precisam considerar que houve sabotagem. Logo depois do acidente, a suspeita recai sobre algum envolvimento do IRA. 2 meses antes, um helicóptero Lynx da RAF tinha sido derrubado a tiros na Irlanda do Norte. Um único morteiro, equivalente a uma bomba de 250 libras, voou 137 metros sobre os telhados de residências. Um Lynx como este foi atingido na cauda a 30 metros enquanto estava pousando. Fizemos uma boa inspeção a pé e voando baixo em um helicóptero, bem antes do ponto de impacto, estudando a área até a costa e acompanhando a trajetória de voo. Se ele conseguir encontrar alguma parte do helicóptero separada do restante dos destroços, isso pode indicar uma explosão interna durante o voo. Mas nós não encontramos sinais de destroços extras. Nada que tenha se soltado da aeronave antes que ela tivesse sofrido seu impacto inicial. Uma ação terrorista é logo descartada. Isso deixa Cable com apenas 2 possibilidades: falha mecânica ou erro do piloto. Cable examina os acionadores, parte do sistema hidráulico que permitem que o piloto controle os 2 conjuntos separados de rotores do Chinook. A posição dos acionadores dá uma indicação sobre o que o Chinook estava fazendo em seus últimos segundos.
Acabou que eles de fato estavam indicando velocidades diferentes de ar, que sugeriam que ou houve uma falha em algum lugar ou que uma manobra estava sendo realizada. A RAF pede à Boeing, fabricante dos Chinooks, que realize uma simulação por computador baseada nas descobertas de Cable. A simulação determina que a aeronave estava viajando a aproximadamente 277 quilômetros com uma taxa de subida de 300 metros por minuto. Uma velocidade de solo rápida, mas uma taxa lenta de subida. Poucos segundos antes do impacto, ele deu uma arrancada brusca, uma flare, no jargão de helicóptero. É o equivalente a uma desaceleração de emergência para helicópteros, sugerindo que a tripulação só viu a montanha na última hora. Senhores, acompanhei de perto as várias investigações que foram realizadas para estabelecer a causa do trágico acidente. O Lord Glenarthur, um piloto de helicóptero aposentado do Exército, se interessou pelo acidente. As posições dos controles estavam nas posições exatas que a gente esperaria encontrar depois de uma tentativa de última hora para evitar contato com o solo. Você olha e de repente vê o chão. Você puxa o manche para trás e provavelmente puxa todas as alavancas. Eles fizeram de tudo para fazer um desvio. Foi uma reação instintiva, em um momento de muita emoção, que eles não estavam esperando. É como eu descreveria isso. O comitê conclui que esta ação evasiva significa que os pilotos estavam no controle da aeronave poucos segundos antes do acidente. Cable espera que o computador de navegação do Chinook recuperado intacto no local do acidente possa revelar mais. Porém, considerado como equipamento confidencial pela RAF, ele é enviado para o fabricante para análise. O equipamento revela que a aproximadamente 18 segundos antes do acidente, a altitude do Chinook é de 120 a 150 metros. Cable também é informado de que, a 1,5 km do farol do promontório, o primeiro ponto de passagem do Chinook, um membro da tripulação requisitou manualmente mudança de rota, uma mudança de ponto de passagem. O computador indicou a solicitação de uma curva para a esquerda entre 10 e 15 graus para alcançar o próximo ponto de passagem, a cidade de Cohan, nas Highlands escocesas. Para a RAF, a mudança de ponto de passagem é uma prova de que os pilotos estavam controlando a aeronave durante todo o voo e eles posteriormente decidiram mudar a trajetória. Enquanto Cable continua analisando os destroços em busca de pistas, o comitê de investigação da RAF se concentra nos movimentos dos pilotos. Eles planejaram voar sob o que chamamos de regras de voo visual. Vamos voar com o visual. E as regras de voo visual mandam que se permaneça a 1000 metros o tempo todo, longe das nuvens. Mas o comitê de investigação da RAF acredita que a tripulação deveria ter voado por instrumentos. Baseados na previsão do tempo e nos relatos das testemunhas no promontório, o comitê acredita que conforme o Chinook se aproxima da península, o céu claro dá lugar a uma neblina baixa e úmida. É como estar em uma estrada com neblina baixa. A gente imediatamente se vê em um perigo extremo. O comitê determina que, à hora de seu último registro de altitude de 120 a 150 metros, a equipe está nas nuvens. Para obedecer às regras de navegação, os pilotos precisam diminuir a velocidade, pairar e subir para uma altitude segura. Neste caso, 850 metros. A aeronave bateu a uma altitude de cerca de 240 metros.
Eles estavam 600 metros abaixo da altura que deveriam estar se eles estivessem voando por instrumentos. E era o que eles estavam fazendo. O Comitê de Investigação da RAF conclui que a tripulação decidiu ignorar a mudança de ponto de passagem e voar sobre o promontório, mas optaram pelo ritmo errado de subida para evitar a montanha. Na ausência de qualquer prova concreta de falha mecânica, a RAF agora traz a sua versão sobre o que aconteceu com o Zulu Delta 576. Forças Armadas Escocesas, boa tarde. Este é o Foxtrot 4, Juliette 40. 4 minutos e 58 para o desastre. Jonathan Tupper contata o controle de tráfego aéreo das Forças Armadas Escocesas. Aproximadamente 21 segundos para o desastre. Com o farol a 1,5 km de distância, um membro da equipe solicita uma nova rota para o próximo ponto de passagem de voo. Ao invés de virar para a esquerda para seguir ao longo da costa como planejado, eles continuam em frente para dentro de uma neblina espessa, com a intenção de voar sobre o promontório. Eles agora devem diminuir a velocidade e se afastar do terreno elevado ou mudar para o voo por instrumentos e subir com uma maior taxa de elevação para uma altitude segura. Mas eles não fizeram nada disso. Viajando em alta velocidade em direção à face rochosa da montanha, eles começam a subir lentamente. 5 segundos para o desastre. O promontório surge em meio à neblina e os pilotos tentam um movimento de desvio. Temos que subir, temos que subir! O bico do helicóptero se ergue e ele começa a virar para a esquerda. Sobe! Sobe! Mas eles estão indo depressa demais para evitar a face da montanha. Quando a gente analisa todos os fatos, é preciso ter muita coragem para dizer: lamento, não consigo achar nenhum outro motivo. Será muito difícil para mim ter de dizer que eles violaram seu compromisso com seu dever e responsabilidade. E, portanto, lamento dizer que eles foram extremamente negligentes. Para o alto escalão da RAF, o caso está encerrado. Eles se encontraram na Irlanda. Nestes 12 meses, eles trabalharam juntos e tudo terminou neste exato local. Mas as famílias e defensores dos pilotos se recusam a aceitar as conclusões dos oficiais investigadores do comitê. Na época do acidente, o líder do esquadrão, Robert Burke, era o piloto de testes da unidade da RAF em Odihan, um quartel extraoficial da frota de Chinook. Burke conhecia Tupper e Cook. Ele acredita que a alegação da RAF de que pilotos tão experientes teriam entrado deliberadamente em mau tempo e tomado a direção do solo está errada. Fazer uma aproximação direta a um local com altitude de solo mais alta é a última coisa que um piloto experiente vai fazer. É uma loucura. Só se os dois ficaram loucos ao mesmo tempo. E eles não eram esse tipo de piloto. Eles seguiam o manual dos pilotos à risca. Burke contestou publicamente as conclusões de erro dos pilotos e acredita que a falha mecânica deve ter sido a causa. A escolha do próximo ponto de passagem, o desvio, é uma indicação de que até aquele ponto a aeronave estava sob controle. Isso não nos dá uma indicação do que pode ter acontecido com a aeronave depois do ponto de passagem. As famílias dos pilotos também afirmam que é possível que a tripulação possa ter visto o farol ao mesmo tempo em que mudou o ponto de passagem, permitindo que eles continuassem legitimamente sob condições de voo visuais. E lançam dúvidas sobre a afirmação da RAF de que o promontório estava completamente coberto pela neblina. O iatista Mark Holbrook estava a 3 quilômetros a sudoeste do farol quando ele viu o Chinook passar por cima dele. Eu vi onde a nuvem estava e eu não estava nela. Eu não estava na neblina e o helicóptero também não.
Holbrook descreve a nuvem e a neblina se estendendo desde a base do farol até 76 metros acima do nível do mar em direção ao cume do promontório. Mas, se erro do piloto não é o motivo do acidente, outra causa deve ser encontrada. Por que a tripulação teria seguido em frente e voado até a face da montanha quando havia indicações de que eles deveriam ter feito a volta? Não tenho a menor ideia. A não ser que eles estivessem tendo problemas técnicos com a aeronave. A atenção agora recai sobre falha mecânica. Cable acredita que pistas podem ser encontradas no novo sistema de computador que controla os motores do Chinook, FADEC, sigla para Controle Digital de Autoridade Total do Motor. Alguns meses antes do incidente, os pilotos no Centro de Testes do Ministério da Defesa descrevem os FADEC como sendo perigosos. 6 semanas antes da queda, o computador que controlava os motores de um lote de Chinooks novos falhou 5 vezes. As notícias sobre esses problemas não resolvidos levam Tapper a requisitar que o Zulu Delta 576 fosse revisado sem demora. Oi, pai. Eu até perguntei se não podíamos usar um dos Chinooks antigos. Eles disseram não. O voo vai ser daqui a 2 dias, mas acho que eles não vão mudar de ideia. Pista de pouso de Boscombe. No dia 1º de junho de 1994, os pilotos do Ministério da Defesa suspendem todos os testes de voo. E, no entanto, Tapper ainda recebe ordens para pilotar o Chinook novo no dia seguinte. Cable descobre que parte do sistema FADEC dos Chinooks novos, as unidades de controle digital eletrônico, tinham sido trocadas 2 vezes na semana anterior à queda por conta de problemas na partida do motor. Essas unidades de controle, ou DECOs, regulam a distribuição de combustível para cada um dos motores do Chinook para manter a segurança do voo. A razão do interesse especial nisso era que cada um mantinha um registro que provavelmente nos daria uma indicação da potência que era dada a cada motor no momento do impacto. Durante sua investigação no local do acidente, Tony Cable encontrou essas unidades de controle. Uma delas estava em boas condições, um pouco danificada com o impacto, mas não queimada. A outra estava seriamente danificada pelo fogo com a placa de circuitos tostada. Cable envia a unidade de controle do motor para os fabricantes, Textron Lycoming, para a análise. Códigos de erros foram encontrados nas memórias da unidade número 2. Infelizmente, não havia registro na memória de quando esse código de erro especial aconteceu. Então, no final das contas, não foi possível dizer se algum deles tinha acontecido no último voo. Esse código de erro, também chamado de E5, é considerado normal pelos fabricantes. Na verdade, sem que Cable soubesse, este erro já tinha sido visto antes. Em 1989, a RAF estava testando um novo sistema de controle de motor FADEC na fábrica da Boeing em Wilmington, Delaware, quando um acidente aconteceu. O Chinook ficou muito danificado. O especialista em software para motores Malcolm Perkins foi chamado para investigar. O que aconteceu foi que os sistemas de rotores do Chinook tinham girado de maneira descontrolada em uma velocidade muito alta antes que fosse percebido e desligado. Combustível demais foi injetado em um dos motores, levando a uma subida descontrolada. Um defeito no software do sistema FADEC produzindo um código de erro E5 é posteriormente atribuído ao acidente em Wilmington. Eu achei que era estranho. Ali estávamos, vários anos depois do acidente em Wilmington, com o mesmo defeito que tinha acontecido na época, e aparentemente nenhum conserto tinha sido apresentado para se fazer algo a respeito. Eu já recebi a autorização para a gente subir.
Robert Burke experimentou uma ocorrência como essa em 2 ocasiões. Se você está voando pela costa embaixo das nuvens, assim como o ZD-576 estava fazendo, isso pode colocar você dentro de uma nuvem de uma hora para outra. Se isso acontece enquanto o voo é feito visualmente, seria fácil perder a noção da localização. Forças Aéreas Escocesas, boa tarde. Aqui é o Foxtrot 4, Juliette 40. Naquele cenário alternativo, o Chinook está se aproximando do promontório quando os pilotos localizam uma grande nuvem à sua frente. Tá bem escuro ali na frente. Poucos segundos para o desastre. Um membro da tripulação seleciona a mudança de ponto de passagem. Selecionando Coran, curva para bombordo, cerca de 15 graus. 15 graus, entendido. O computador de navegação instrui o piloto a virar para a esquerda. De repente, há uma falha no FADEC. Um dos motores do Chinook se excede. Temos um efeito subido e um rotor em alta velocidade. Caramba! Com o rotor girando fora de sincronia, o Chinook começa a chacoalhar violentamente contra a vontade dos pilotos. A aeronave começa a subir e entra na nuvem pesada. Baixa visibilidade! Estou levantando a alavanca para tentar controlar. A tripulação luta para conseguir controlar a aeronave. O funcionamento exagerado do motor significa que ela está subindo, mas a velocidade é insuficiente para evitar a montanha. Sobe! Sobe! Mas na nuvem, num voo por regras de voo visuais, a tripulação não tem mais certeza sobre sua posição. Ai, meu Deus! Sobe! Sobe, Rick! Sobe mais! A gente vai bater! A RAF acredita que a tripulação estava no controle da aeronave desde o ponto de passagem até o momento do acidente. Esta falha do FADEC sugere que talvez eles não estivessem. Talvez o FADEC não tenha causado o acidente em Kintyre, mas pode ter sido um fator importante para a situação em que os pilotos se encontraram naquele dia. Nós jamais saberemos. Entretanto, uma falha no FADEC não é a única situação possível de falha mecânica. Tony Cable acredita que uma obstrução física nos controles de voo dos pilotos também pode ter sido o motivo. Ele procura o que se chama de caixa de controle de voo no local do acidente, uma unidade parecida com uma caixa que fica atrás do piloto. Cabos e fiação dos controles dos pilotos passam por ali para chegar aos rotores. Examinando os registros de serviço no helicóptero, Cable descobre que 3 semanas antes do acidente, alguns componentes ficaram soltos nesta unidade de controle. O afrouxamento do suporte não foi uma grande coisa, mas era uma área muito limitada e parecia que poderia ser possível ocorrer uma confusão com um controle ou mais. Então, os pilotos não teriam condições de manejar aquele controle em especial. Não é uma boa situação para um sistema de controle de voo. Cable examina a caixa de controle de voo recuperada do helicóptero. Uma quantidade desses componentes, uma boa parte, se desprendeu do painel. Mais uma vez, a prova não é conclusiva. Parece não haver uma maneira de determinar se eles se desprenderam devido às forças do impacto ou se pode ter saído antes do acidente, provocando um problema no controle do voo. Mas a prova da caixa de controle, quando combinada com outras provas físicas do local do acidente, sugerem que os controles podem ter emperrado. Cable tinha descoberto que o pedal do leme esquerdo tinha sido apertado 3/4 para baixo antes do impacto. A RAF afirma que isso é prova de que um movimento de prevenção estava sendo realizado, mas Robert Burke não acredita nisso. A pressão sobre o pedal esquerdo foi muito grande, mesmo sob as circunstâncias extremas. Quando estamos voando a velocidade máxima, quase nunca fazemos isso, a não ser que tenhamos um problema com a aeronave. Em vez de gerar uma curva ascendente, apertar o pedal do leme simplesmente faz o helicóptero girar em seu eixo.
Essa é uma manobra muito difícil de se fazer em alta velocidade. Isso, para qualquer piloto de helicóptero ou qualquer piloto, sugere que a aeronave não estava sob controle total no momento do acidente. Burke acredita que Richard Cook pode ter usado esse leme pesado como medida alternativa, porque ele não consegue levar o helicóptero para longe do promontório de qualquer outra maneira. Sobe mais, Cook! Vai! Tal situação poderia ter acontecido se o movimento cíclico e lateral do manche parasse de funcionar, uma situação chamada de obstrução dos controles. Cook, vira a aeronave! No inquérito oficial, a Boeing afirmou que isso seria extremamente improvável. Porém, 3 anos depois do acidente com o Zulu Delta 576, um piloto americano teve uma obstrução dos controles e seu Chinook caiu. Ele estava viajando em cruzeiro a 300 metros acima do solo e o bico subiu para um lado. O piloto corrigiu a aeronave e a aeronave começou a virar. Virou de lado, 90 graus, apesar de todos os esforços do piloto para detê-lo. Apesar de todas as tentativas, não se consegue identificar a fonte dos controles obstruídos. Mas isso é uma prova de que a obstrução acontece. Forças Aéreas Escocesas, boa tarde. Este é o Foxtrot 4, Juliette 40. Nesta terceira hipótese, onde a obstrução dos controles é a causa do acidente, a equipe está seguindo sua trajetória de voo planejada e consegue ver o farol, seu primeiro ponto de passagem. Já consigo ver o farol à esquerda. 21 segundos para o desastre. Eles pedem uma nova rota para o próximo ponto de passagem. Selecionamos Coron a cerca de 15 graus. 15 graus, entendido. O computador os instrui a virar à esquerda para se afastarem do promontório. Mas quando eles tentam fazer a curva, um problema com os controles se torna aparente. Os controles emperraram. Não respondem. Sem conseguir virar, eles seguem em alta velocidade para as montanhas cobertas de neblina. Rick, puxa o manche! Para fugir do promontório, eles precisam diminuir a velocidade da aeronave e fazer uma curva. Sobe, Rick! Ou subir o mais rápido possível em velocidade máxima para uma altitude segura. Sobe, Rick! Mas com o manche de controle preso, eles não conseguem reduzir sua velocidade. Puxar o controle de impulso para forçar a subida do helicóptero só resulta em uma subida gradual. Vendo a montanha à frente, Richard tenta uma ação emergencial apertando o pedal do leme esquerdo para fazer a aeronave pairar para a esquerda. Sobe, Cook! Sobe! Mas isso não foi suficiente. Analisando novamente minha declaração para a comissão de inquérito, eu enfatizaria mais que a falta de descobertas sobre uma falha não significa que não houve falhas. A possibilidade, neste caso, é que pode ter havido uma falha no sistema que impediu que os pilotos levassem a aeronave para onde quisessem. E isso não poderia ter sido ignorado. Se o problema foi causado por uma falha técnica no FATEC... Estamos com o rotor em velocidade alta. Caramba! Visibilidade baixa! Ou outro tipo de falha mecânica... O controle está travado. Se segura! Respondem! Caramba! Vai bater! Isso nós jamais saberemos. Em 2001, um comitê da Casa dos Lordes recomendou que a alegação de negligência crassa contra os pilotos fosse revogada, afirmando que esse veredito só poderia ser declarado quando não houvesse mais nenhuma dúvida.
10 anos depois, em 2011, o ministro da Defesa ordenou que o veredito fosse rejeitado definitivamente. A causa do acidente foi oficialmente mudada para desconhecida. Versão Marshmallow São Paulo.